Olá, meninas! Eu vou explicar para vocês como faz um jogo americano, tá? Que é aquele um lá que a gente coloca o prato, ou xícara, essas coisas assim na hora de refeição, tá? Então, esse aqui que a gente vai fazer, ele é quase um patchwork, sabe? Ele tem umas partes que a gente vai emendar tecido, então ele vai ficar com um mosaico legalzinho, tá? Não é bem um patchwork, porque o patchwork a gente teria que colocar partes um pouco menores, tá? Mas de qualquer jeito já é um princípio. Então aqui não vai dar para vocês lerem muito bem o molde, tá? Mas o molde seus que vocês recebem vai ser 4, tá? 4 partes, que seria a parte da frente. O que acontece, só que eu quero que vocês prestem atenção, é só nesse aqui, que é a parte central. Todas as partes do molde, tá falando aqui qual que é a parte. Então, essa é a parte central, ó. Vou colocar aqui perto só para vocês verem isso. Esse daqui é a parte superior. Esse é a lateral. E esse daqui é o bolso do talher, tá? Então, como a gente vai fazer aqui? Além dessas 4 partes, ainda tem a parte do forro, porque essas partes é o que vai na frente. Então, a gente tem que colocar uma coisa atrás também, né? Um tecido atrás. Então, é a parte do forro que não tem molde. Mas aqui, nessa parte central, tá falando o tamanho que é o nosso forro, certo? Então, tá falando aqui, forro, cortar uma vez no tecido de forro, no tamanho 36,5 por 46,5, certo? Então, essa é a parte do forro. Então, eu já cortei a parte do forro aqui, ó, certo? É esse tamanho que tá falando lá, 36,5 por 46,5. Então, esse daqui vai ser o meu forro. Ele vai atrás, não é bem um forro, né? Porque ele vai na parte de trás, não é a parte principal, então ele é um forro, né? Basicamente um forro. E aí, aqui, nesse daqui, a parte central, ele pede para cortar uma vez no tecido e uma vez na manta. O que vocês têm que ver aqui? Que na frente da manta tá escrito assim, depois de juntar com a parte superior. Então, a manta, a gente vai cortar assim, ó, esses dois juntos. Por quê? Porque a gente vai emendar isso com isso. Então, a manta seria isso daqui, certo? Que eu já cortei aqui, ó, deste tamanho, ó, vejam só. Quando emendar, vocês vão entender que isso daqui vai estar emendado antes de ir na manta. Por isso que vem falando que é para juntar com a parte superior. Então, a manta a gente corta uma só, mas isso daqui vai em pedaços, tá bom? Então, já tenho a minha manta cortada, tá? E aqui eu tenho essa parte aqui. E aqui eu vou ter a minha parte superior. Aqui, ó, tá? Aqui. Deixa eu tirar o molde aqui. Aí, aqui, a lateral, que vai ser esse daqui. E o meu bolsinho, que é esse daqui. O bolsinho, ele é dobrado ao meio. É só isso, ele não vai manta, tá, gente? Então, eu dobro ele porque ele vai aqui. Certo? Então, eu já tenho a visualização da minha peça, como vai ficar. A minha manta, já cortei desse tamanho, só que isso daqui eu vou na máquina e vou passar o meio pezinho aqui para unir essas duas aqui. Eu não posso unir com essa ainda, por quê? Porque eu só vou unir depois, quando eu já tiver feito o metalacê, porque senão não vai dar certo o meu bolsinho. E eu quero o meu bolsinho para quê? Para me colocar as minhas talheres aqui, tá? Feito isso, já visualizamos aqui a nossa peça. Vamos só fazer as outras partes, tá? Essa daqui é a parte da lateral, que vai manta também. Aqui, ó, tá falando pra cortar na manta, tá bom? E todas as partes do molde é pra cortar no risco, tá, gente? Se é pra cortar no risco, então a gente marca lá no tecido e corta. Não é pra deixar sobras, tá? Só risca e já corta. Então, eu tenho essa parte aqui, que é a minha parte lateral, certo? Ó. Sempre cortar a manta com sobras, tá bom? Tem a minha parte lateral. Aqui o meu tecido da parte lateral tá aqui, ó. Certo? Então, eu vou
colocar aqui os alfinetes, porque eu já passei o metalacê, já risquei para fazer o metalacê, tá bom? Então, aqui, ó, eu só vou alfinetar, porque eu vou lá no ferro passar, certo? Pra ficar bem legal. Passa antes de pôr, eu já tinha passado antes, tá, gente? Porque o tecido estava um pouco amassado. Então, eu já tinha passado antes. Então, a gente passa antes de colocar aqui e vai lá no ferro e passa novamente. Lembrando que vocês estão recebendo manta R1. Então, um lado ele é fofinho, que é o lado que vocês vão fazer o risco. E um lado ele é mais crespo, que é o lado que cola o tecido, tá bom? Vou reservar ele aqui. Agora aqui na minha manta, que eu vou colocar o meu tecido central, que é esse, certo? E esse daqui, opa, que é desse lado. Esse e esse. Mas antes de eu colocar aqui e alfinetar, preciso ir na máquina, ó, e fazer o seguinte, ó, tecido, ó, certo com certo, vou lá na máquina, junto ele aqui, ó, e vou passar meio pezinho de máquina aqui, certo? Antes de eu ir lá e passar e alfinetar, tá bom? Então, eu vou fazer isso. Eu vou costurar, vou alfinetar, vou passar e vou fazer o meu metalacê, tá? Eu já volto com ele. E aí, eu já vou aproveitar que eu vou estar lá na máquina e vou fazer o seguinte. Essa daqui que eu já dobrei, ó, certo? Ó. Isso aqui é o lado avesso, ó. A gente dobra pro lado certo. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer só uma beiradinha aqui, ó. Dar um pezinho de máquina, tá bom? Só pra ficar legalzinho essa parte. Que não vai manta, tá, gente? Não esquece dessa parte que não vai manta. Então, olha só. Eu passei a minha costura aqui, tá? E aí, eu fui lá no ferro, coloquei, passei primeiro o tecido, para que isso daqui fique bem vincado pro lado certinho, tá, gente? E aí, depois eu fui lá e passei em cima da minha manta para grudar, tá? Aqui, nessa parte aqui, que vai ser o bolsinho, passei uma costurinha, tá bom? Aqui eu passei uma costurinha na mesma cor que eu vou fazer o meu metalacê, tá bom? Que é um pouquinho, um bege mais escuro, meio marrom, tá? Amarronzado, então ficou nessa cor aqui também, que vai ser o que eu vou fazer tudo aqui, o meu metalacê. Então, agora eu vou fazer o metalacê nessa parte aqui e na minha parte lateral também, tá bom? Vou fazer nos dois. E aí, depois a gente vai colocar o bolsinho. Então, primeiro o metalacê. Meninas, na hora de fazer o metalacê, que você vai correr ele aqui, não precisa você ficar empurrando a sua manta, tá? Você só segura para ela guiar. Não empurra, não puxa pros lados, tá? Então, você tem que prestar atenção para que isso daqui não esteja dobrado, o seu tecido do outro lado. E que você coloque de forma que, ó, ele vai sozinho, ó. Eu só guio ele, eu não fico apertando, nem puxando, nem nada desse tipo, tá? Vou mostrar pra vocês. Aqui dá pra ver melhor, tá? Eu tô fazendo o pontinho, que eu gosto de fazer essa ondinha, tá? Mas pra quem não tem, pode fazer a reta, pode fazer zigue-zague, pode fazer outros pontos decorados pra quem tem máquina, que faz isso, tá bom? Só preste bem atenção na hora de fazer, de não ficar empurrando o tecido mesmo e nem puxando. Olha só, meninas, já fiz o meu metalacê, ó, vou colocar mais perto para vocês verem, porque a linha tá bem parecida com o meu tecido, tá? Ó, não dá pra ver muito bem, mas ele tá bem parecido. Aqui não dá pra ver menos ainda, porque ficou mais claro, tá? Mas dá pra ver a marca que foi feito o metalacê, tá bom? O que tá mais parecendo é esse daqui, que é mais clarinho mesmo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ir lá na máquina e emendar essa parte aqui. Só que para emendar essa parte, o bolso dos talheres já tem que estar aqui, certo? Então, primeiro, a gente vai lá, passa uma pequena costurinha aqui, bem na beiradinha, só para garantir que ele vai ficar bem seguro aqui, tá, gente? Ó. Tá? Bem aqui rente aqui embaixo. Depois eu vou lá na minha máquina também e vou fazer isso, ó, tá?
deste lado aqui. O que vocês têm que ir em mente, que é desse lado aqui, não desse. Por quê? Porque a colher tem que ir aqui, ó, que é onde você pega, a menos que a pessoa seja canhoto e pegue com essa, aí tudo bem. Mas para outras situações, aí a gente faz aquilo, né, se for canhoto. No caso da gente, que a maioria é destra, então a gente coloca desse lado, que é o lado que você tira a talher para poder comer o prato que ficaria aqui, certo? Então eu vou lá, vou passar uma costurinha aqui primeiro de segurança e depois eu vou colocar aqui. Ah, e lembrando que eu fiz o metalacê aqui, né? E depois eu tirei todo o excesso e passei uma costura de segurança reta, tá? Em todo o meu redor das minhas duas partes da peça. Por quê? Às vezes parece que é meio repetitivo eu ficar falando isso toda vez que vai fazer vídeo com metalacê, mas é porque às vezes a pessoa faz uma peça e não faz a outra, porque nem todo mundo faz a mesma peça, certo? Então, às vezes, se eu falar em um vídeo e não falar no outro, aí a pessoa vai fazer e viu que não falei nada sobre essa questão da costurinha de segurança. Então, toda vez que vai fazer uma peça com metalacê, principalmente se a peça é um pouco maior, mesmo que for menor também, é para garantir que o meu metalacê não escape aqui, ó, e na hora que eu for costurar, isso aqui ficar solto. Por quê? Porque, como eu já disse antes, a gente não dá retrocesso, nem no início, nem no final do metalacê. A gente passa a costurinha de segurança para garantir que ele não vai soltar o meu ponto até a hora de eu terminar de fechar a minha peça, certo? Porque no decorrer de a gente ficar manuseando a nossa peça aqui, ó, pode ocorrer da costurinha soltar por não ter o retrocesso, certo? Então, era isso, vou lá na máquina, vou colocar isso daqui com isso daqui, ó, pra montar a frente da minha peça. Eu vou lá, vou passar primeiro nessa, como eu já disse, né? Depois eu ponho aqui e vou lá passar um pezinho de máquina aqui, beleza? Então, olha só como ficou. Passei primeiro aqui, né? Costurei aqui, depois eu vim, coloquei e passei a minha costura aqui. Aqui eu passei meio pezinho de máquina. Se vocês quiserem passar um pezinho, não tem problema, tá, gente? Pode passar um pezinho, depois vocês só tirem um pouco esse excesso que fica aqui, tá? Pra não ficar muito durinho aqui. Ele vai ficar um pouco duro, mas como ele é divisória, não tem problema, tá bom? Então, depois que eu fiz essa parte aqui, eu virei e vim aqui e coloquei uma costurinha aqui no bolso pra hora de eu fazer a minha peça, ele não ficar soltando, tá? Depois de feito isso, o que a gente tem que fazer? Só vir com a parte do forro, tá? E a gente vai fazer a peça virada. Eu gosto de fazer peça virada. Por quê? Porque evita viés. Mas quem gosta de pôr viés, o que é difícil encontrar, mas às vezes a pessoa gosta de pôr viés, acha que a peça fica mais bonita com viés, então vai fazer isso, ó. Coloca aqui e põe o viés em volta. E aí já tá com a peça finalizada. Pode fazer viés do próprio tecido, principalmente se for do forro, que fica bonitinho aqui, tá? Se o forro for diferente, né? Faz aqui em volta, ou pode ser aquele viés comprado. O problema daquele viés comprado é que ele não dura muito. Não dura de jeito nenhum. Então é melhor fazer um viés do tecido para fazer aqui em volta, para quem gosta de colocar viés. Como a gente prefere não colocar viés, o que eu vou fazer? A gente vai fazer essa parte de virada de peça, né? Então a gente põe aqui, né? O meu forro. Vou virar para cá porque eu vou costurar desse lado da manta que eu prefiro. Tá? Então eu venho aqui, vou colocar alfinetes. Certo? Ó, vou alfinetar todo ele. É bom alfinetar assim, gente, quando é peça grande, alfinetar pelo menos assim, para não correr o risco de ele ficar andando, que às vezes ele fica um pouco, ele dá aquela ondinha aqui, ó. Você vai andando com a peça no tecido, ele vai acabar criando aquelas ondas assim, ó, em uma parte do tecido. Aí o tecido acaba não ficando reto, então fica mais complicado. Então, coloca as laterais, estica bem. Não estica muito não, né? Estica o suficiente, né, gente? Não vai esticar para o tecido dobrar e depois ficar pior ainda. Aí depois vocês alfinetam os meios, para não ficar dobrando o tecido, certo? Agora, aqui, tá? Então, eu vou lá passar a minha costura em volta. E eu tenho que deixar um pedacinho pra virar, certo? Então, vou pegar uma caneta aqui que eu vou marcar o pedacinho nessa parte de cima aqui, tá?
Então, eu vou colocar aqui, ó, 4 dedos. Marcar aqui pra na hora que eu for costurar eu não esquecer. 4 dedos, certo? Ó, 4 dedinhos, que é a conta de eu colocar a minha mão aqui, esse tanto, pra mim puxar a minha peça, beleza? Vou lá passar, não esquecer, em hipótese alguma, retrocesso aqui umas 4 vezes, pelo menos desse lado, e desse lado 4, 5 vezes. Por quê? Porque essa peça é um pouco grande, então pode ser que na hora de puxar, ele acaba estourando a linha se você não der retrocesso suficiente aqui e aqui, tá bom? Pronto, já está costurado, tá? Dei um pezinho de máquina em todos os lados e aqui retrocesso, como eu disse, tá? Então, agora a gente vai retirar esse excesso, ó. As laterais sempre cortando em quina, só tomar cuidado pra não cortar a costura, tá, gente? E perder a sua costura aí, ter que refazer. Feito isso, vamos retirar aqui, ó. Lembrando que essa parte aqui a gente não tira, tá? Não tira excesso. Aqui onde você deixou o buraco, porque vai ser a parte que a gente vai costurar, e se você tira esse excesso, depois fica mais difícil, tá? Então, a gente tira todo o excesso das outras partes, mas não tira aquele lá, tá? E fica mais tranquilo na hora que a gente vai lá passar a costurinha pra finalizar a peça, tá bom? Sobre a costura na máquina, gente, vocês verem que eu não mostro costurando na máquina, porque não tem necessidade, né? A parte de costura vocês já sabem. Então, o que vocês precisam mesmo prestar atenção é essa parte de montagem, finalização da peça. A parte de costurar é mais tranquilo, né? Aí eu só mostro mesmo quando precisa de alguma coisa que eu acho que é importante vocês saberem, alguma coisa relacionada à máquina, ou algum ponto, ou alguma coisa sobre a costura em si, mas sobre costurar a peça mesmo não tem necessidade, porque acaba que os vídeos ficam muito longos. Eu mesmo, quando eu vou ver algum vídeo explicando alguma coisa na internet sobre costura, se a pessoa coloca costurando, eu só vejo o início e já pulo pro final, porque não compensa ficar assistindo a parte de costura se a gente já sabe, né? Aqui, pronto. Feito isso, vamos virar a peça, tá? Retirar esse excesso de linha e vamos virar a peça. Como eu já falei algumas vezes, mas eu vou falar de novo, a gente procura sempre o lado mais longe da peça para poder puxar. Então, no caso, seria um desses dois lados, tá? Então, eu vou pegar aquele ali, vou empurrar ele aqui para dentro, ó, e já pego aqui com a minha mão aqui dentro, ó, ele vai vir aqui, tá? Vou botar uma linha aqui. E aí, a peça já vai estar tranquila, ó, aparecendo já. Feito isso, ó, por isso que é importante, gente, a gente passar aquela um pouco a mais de retrocesso aqui, onde a gente vira, para não correr o risco, né, como eu já disse, de ficar, de a costura dessa puxada acabar arrebentando a sua costura. Então, ó, as laterais sempre bem empurradinhas para não ficar pra dentro, sabe? Senão vai ficar estranha a sua peça. Então, a gente vai empurrar as laterais, depois eu venho com uma caneta, se você achar melhor caneta, ou a ponta da tesoura mesmo, ó. Certo? Eu vim aqui na minha abertura. Vou colocar aqui uma empurradinha nas minhas quinas. Aí, por isso também que a gente corta a quina, essa parte aqui em lateral, não corta para ficar aquela ponta, porque senão aqui vai ficar mais ruim depois, certo? Na outra lateral. Aqui. E agora aqui. Pronto. Já está praticamente pronta a nossa peça. A gente precisa somente fechar isso daqui. Então, para fechar isso daqui, a gente pode fazer o quê? Um pontinho invisível aqui na mão mesmo, ou a gente pode passar na máquina. Porém, se a gente passa isso daqui na máquina, a gente não vai poder passar só aqui, né, gente? Então, o que que a gente faz? Tem que passar em volta tudinho, tá? Se vocês não quiserem fazer o pontinho invisível.
Nesse caso aqui, eu vou passar na máquina, tá? Por quê? Porque eu gosto de fazer e fica retinho, fica bonitinho, fica com a quininha bonitinha, então eu vou passar na máquina. Mas caso vocês não queiram, vocês podem sim fazer um pontinho invisível aqui, ó, e fechar só essa parte que não vai ter problema nenhum, vai ficar legal também. Então eu vou lá na máquina, eu vou fazer toda a minha lateral aqui, porém eu vou passar bem rente, tá, gente? Bem rente mesmo. Por quê? Porque se eu passar muito grande aqui, ó, o espaço das minhas talheres vai ficar mais pequeno, ó, vai diminuir um tanto aqui. Então a gente passa tudo igual, mas passa de modo a ficar bem rente. E outra, eu gosto de passar do mesmo que tem aqui. Então, eu vou passar aqui na minha lateral esse mesmo ponto que eu fiz o meu metalacê, tá bom? Mas se vocês não quiserem passar o mesmo ponto ou não tiverem quem fez só reto ou zigue-zague, aí faz também aqui só reto ou zigue-zague, ou fez zigue-zague, pode fazer só reta, é indiferente. É só mesmo que a gente precisa fechar isso daqui, tá bom? Então, eu vou passar uma ondinha em volta dele todo. Olha só, está prontinho. Já passei em toda a minha lateral, vou mostrar aqui, ó, que é mais fácil para vocês verem, tá? Ó, fiz o mesmo ponto daqui, só que ele tá um pouquinho, não tão largos, tá? Então, eu coloquei um pouco menor a largura dele, tá? Tá fechado, fechou bem aqui, ó, onde eu deixei, ó, que era o meu lugar de abertura, tá? Não dá pra perceber. E aí, já tá pronto. Vou colocar aqui pra vocês um prato, para vocês verem como fica, ó, aqui o prato, colher, opa, que ficou uma linha, a faca e o garfo, cabe os três aqui, ó, gente, vai ficar bem a continha, tá vendo? Certinho. Aqui cabe um copo, aqui esse prato é do grande, mas ainda assim cabe um copo, tá bom? Se a gente trocar esse daqui e colocar o prato menor, né? O copo fica um pouco mais pra cá, certo? E aí fica bem tranquilo, fica bonitinho. Tem gente que gosta de colocar dois pratos juntos, então vamos pôr também pra ver como fica, certo? Vou tirar aqui então. Não é difícil de fazer, né? É bem tranquilo mesmo, ó. Vou colocar uma xícara aqui também. É bem tranquilo de fazer, é só a questão do patchwork, né? Só que nem é tão difícil porque não é um patchwork que a gente faça aquelas peças pequenininhas, aqueles pedacinhos de tecido muito pequeno e vai juntando, né? Então é um patchwork grande esse daqui, né? Ficou uns retalhos grandes, mas ficou bem legal. Pra fazer uma peça dessa bem colorida também vai ficar bem bonito, tá bom?